nos harmonizarmos só pelo fato de estarmos aqui, pela companhia, com a companhia dos mentores dessa casa, com os amigos espirituais, já é um alívio, é uma paz que transborda em nossos corações. Então, nós, nesse instante, nós vamos rogar a Jesus, elevar o nosso pensamento ao Pai, pedir a Ele toda a sua compaixão para nós, que muitas vezes estamos caminhando por caminhos tão difíceis, que todos os caminhos da terra são difíceis, mas quando nós voltamos o nosso pensamento, quando nós procuramos a companhia do amado Mestre Jesus, as coisas se tornam mais fáceis. Sempre nós costumamos dizer: aceita que dói menos. Não vamos esperar a dor aproximar de nós para nós nos aproximarmos de Jesus. Há mais de 2000 anos Ele faz esse convite: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós estamos com esse convite sempre retardando, postergando esse convite. É chegados os momentos entre nós que nós temos que voltar o pensamento, as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, porque quando nós entendemos o Evangelho de Jesus, algo em nós muda. Devagarinho, muitas vezes nós nem nos sentimos, mas muitas vezes aquilo que nos fazia, que era tão importante lá atrás, hoje, com o entendimento do Evangelho de Jesus, já não é tão importante para nós mais. Então nós te pedimos, Senhor, a sua benevolência e ao mesmo tempo a nossa gratidão por tudo que nos dás, por tudo que nós temos. Obrigada, Senhor. Abençoa-nos neste domingo, essa manhã radiosa, que está um pouco fresca, um pouco calorosa, mas são as atitudes da natureza. E nós agradecemos ao nosso irmão Marcos, que hoje está a cargo dele a preleção, que ele receba a intuição da espiritualidade amiga dessa casa, dos mentores, para que ele passe com serenidade o que ele preparou para esta manhã de domingo. Nossos agradecimentos a ele por ter aceito esse convite. Que Deus o abençoe, que ele seja envolvido pelos Espíritos bondosos. Seja conosco, Jesus. Que a tua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Sendo assim, eu passo a palavra ao nosso irmão Marcos. Bom dia a todos. Acho que todo mundo me conhece de vista e estou sempre na casa. E já vai passando o tempo aqui, a gente está há 12 anos frequentando aqui. A gente morava em São Paulo, frequentava há um tempo também, então a gente vem tentando aprender um pouquinho da doutrina faz um tempo, né? Então, nessa parte eu estou começando, então eu peço paciência, mas preparei com carinho o material para a gente poder fazer algumas reflexões, né? Principalmente agora, a gente está no começo do ano, é sempre importante a gente fazer uma revisão, né, da nossa fé, como anda a nossa fé, onde a gente pode buscar, onde a gente deve buscar e o que a gente deve ocupar o nosso pensamento, as nossas vibrações, como a nossa irmã aí falou, a fé em Jesus. Onde que está a nossa fé? Né? Porque a gente sempre cobra, né, o que a gente precisa receber, mas o que nós estamos dando em troca também? Como é que está sendo feita esse nosso fortalecimento? Né? Então sempre eu preparei aqui, e aí a gente começa falando o seguinte: a gente já parou para pensar como é importante essa marcação do tempo? Já pensou se a gente vivesse
30, 40, 50, 80, 100 anos direto, sem parar para refletir, para fazer uma busca, porque na verdade não muda nada, o tempo ele segue direto, mas a gente tem essas pausas no tempo que a gente consegue fazer uma reflexão. É preciso que seja feito isso, né? Então, como degraus de uma escada, o tempo foi dividido em horas, que se tornaram dias, que viraram semanas, depois meses, juntamos tudo, virou 12 meses, que se tornou um ano e completa um ciclo. Como temos a marcação do tempo, vamos levando nossas vidas, sempre esperando alguma coisa, o fim do mês, o aniversário das crianças, o dia do pagamento. Quando chega o salário, já se foi, ficam as contas para trás, o ano vai passando. Quando nos damos conta, aquelas contas que ficaram para trás, e já está na hora de montar de novo a árvore de Natal. E as preocupações renovadas, onde vamos passar as festas, as contas que vencem em janeiro, IPTU, IPVA, matrícula das crianças, aliás, IPVA e IPTU já está rolando aí. E a gente, vida que segue, ficaram para trás, ano novo, vida nova. No final das contas, nada mudou, só ficamos mais velhos. Não foi só isso não, vamos refletir um pouco. Pensar no que deu certo, o que não deu. A marcação do tempo nos deu desculpas também para jogarmos as coisas para o próximo ano, ou justificar que não, se não foi feito nesse ano, o ano passado, deixa para lá. Já parou para pensar que só podemos agir no presente? Se a gente não tomar uma atitude hoje, não adianta ficar meio preocupando com o que passou. Não vou conseguir fazer tal coisa, não tem como, a gente tem que agir agora, a gente tem que agir no presente, é o único momento que a gente tem ação, né? E no futuro, a gente se preocupa tanto com o futuro e não toma as atitudes agora, fica parado se preocupando com aquelas situações que vão acontecer, e a gente às vezes esquece de agir no presente, que é onde realmente as coisas acontecem, né? E aí, voltando lá no passado, o tempo parecia que não passava, parecia que a gente tinha tempo, sobrava tempo, né? E aí, nós tivemos as tecnologias, apareceu um monte de tecnologia, várias facilidades que vieram auxiliar, mas acabou nos limitando. Agora não temos tempo mais para nada. Vivemos conectados e deixamos de lado, muitas vezes, o que é ser humano. São tantos grupos do WhatsApp, tantas mensagens, nem ouvimos essas mensagens, muitas vezes já repassamos, né? Áudios, então, quantas vezes você clicou para acelerar aquela mensagem, que você não tem tempo para ouvir aquela mensagem, né? Eu lembro bem que quando foi criado aquele, não sei se todo mundo já conhece, que tem um botão lá que você clica que acelera a voz na mensagem, acelera até 2 vezes. Aí no começo eu pensei, nossa, que coisa mais sem graça, né? Não precisava disso. Agora eu já estou achando que devia ter o botão 4 vezes, né? Precisa acelerar mais vezes, mais rápido. Então muitas vezes a gente não consegue ouvir, a gente não tem tempo para ouvir uma mensagem. Aí a gente pega uma mensagem, eu recebo. Se for de política, dependendo de quem é, eu já sei para quem eu mando, eu nem vejo. É de política eu mando para fulano. Esse aqui eu mando para o ciclano. Será que a ideia é essa mesmo? Será que não é melhor a gente pegar aquilo que foi recebido, ver com paciência, né? Assimilar. Esses dias que a gente passou os dias viajando, foi quando eu peguei alguns áudios e ouvi com mais paciência. Ele tem outro significado, não tem. Então a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, não ser escravo dela, virar um problema para nós, né? Mais uma coisa para você cuidar, alguém te cobrando, alguém te falando, né? Aí então a gente sempre tem que tomar cuidado com quem a gente compartilha, com as situações que a gente compartilha. Não sei se vocês, recentemente teve um caso de uma jovem que cometeu suicídio por conta de uma notícia falsa que um youtuber famoso compartilhou. Um site de fofocas pegou essa
essa comunicação, que ele falou que estava apaixonado por uma pessoa. Esse site de fofocas pegou essa informação, mentiu ainda, inventou mais história ainda, tanto que esse youtuber nem conhecia a moça, e compartilhou esse site de fofocas. Aí virou uma coisa gigantesca na internet, no YouTube, né? E aí a mãe da moça, inclusive, falou que ela tinha problema de depressão, tá? E aí foi tão grande isso que ela cometeu suicídio. Você acha um ato extremo que a gente nem fica imaginando que isso é possível. Aí eu fui dar uma pesquisada nesse site de fofocas, eu esqueci até o nome, atualizei, tem um nome. Choquei. Ele tem milhões de seguidores, esse site. Então, por que a gente dá tanta importância para o que não tem importância nenhuma, né? Uma fofoca de um youtuber, aí depois todo mundo, pede desculpa, a intenção não era essa. Como? Eles querem audiência a todo custo, né? Esses sites de vídeo, por exemplo, que você fica TikTok, esses TikTok da vida aí, ele demora, a inteligência artificial demora 3 minutos no máximo para identificar o que você gosta. Aí ele começa a jogar um monte de vídeo daquele tema que você mais gosta. Então você não sabe que são vídeos curtos, e aí você fica vendo aquele monte de coisa. Será que a gente precisa gastar tanta energia com essas coisas, né? E aí o tempo continua passando. E aí quando Jesus ele esteve entre nós e nos prometeu o Consolador prometido, chegamos até Kardec, que desmistificou o Espiritismo e deixou tudo às claras. Temos muitos e muitos materiais de estudos que vão nos auxiliar na jornada terrena. Entendemos porque vivemos determinadas situações, e como Jesus nos disse, não teríamos como viver o reino dos céus sem nascer de novo. A reencarnação, bendita oportunidade de rever nossos erros passados. Reencarnamos onde deveríamos, vivemos as experiências que precisamos viver. Não podemos e não devemos perder essa oportunidade divina, e não nos esquecemos que a Terra é um plano de expiações e provas. Resgatarmos as nossas faltas passadas e buscarmos evoluir. Será que a gente está pronto para viver o novo, esse mundo de regeneração? Será que a gente está se abastecendo de boas energias? Esse é o pensamento. Será que eu vou conseguir reencarnar pelo menos de novo aqui na Terra, né? Então, teoricamente, acho que é uma dessas palestras que teve aqui, que fala, nós já não vamos, quando a gente desencarnar, a gente não vai reencarnar mais na Terra como ela é hoje. Não vai ser mais expiações e provas, já vai ser um mundo regenerado. E aí, como que a gente está se preparando? E a nossa família? E os nossos amigos? Será que se eu estiver pronto para reencarnar no mundo já onde o mal não prevalece com tanta energia, como vão estar os meus amigos e os meus parentes? Como é que eu vou me sentir sabendo que um ente meu, que um ente querido, um amigo, não vai vir para cá? Vai ficar num outro plano, num outro mundo. Primitivo, no caso, né? A gente, expiações e provas em outro planeta. Então, a gente precisa fazer muitas reflexões nesse sentido, né? A gente está muito preso nas coisas materiais, né? O que pensam, o que estão falando, o que eu posso comprar, o que eu posso ter, isso são coisas. Essas coisas, elas não têm valor nenhum no final, né? Eu lembrei de uma historinha que fala se eu te desse 100 mil reais hoje, o que você faria? Eu pagaria minhas contas, ia viver uma vida mais tranquila, tá? Se eu te der 1 milhão de reais hoje, tá? E aí, nossa, aí eu ia comprar uma Ferrari, a Ferrari acho que nem compra 1 milhão. Compraria um carro novo, faria viagens, mudaria de casa, faria sempre coisas materiais, né? E aí depois, não, só que eu te dou 1 milhão de reais, mas amanhã você não acorda. Então não quero, porque o que eu vou fazer com 1 milhão de reais se eu já não vou poder utilizá-lo? Então é sempre um momento que a gente precisa rever os nossos conceitos. Então quando a gente chega na casa espírita
E às vezes a gente nem se dá conta, mas é o nosso anjo da guarda, muitas vezes, na maioria das vezes, que nos orienta e nos induz a vir até aqui. Aí normalmente a gente vem pela dor, pela curiosidade, ouvimos uma palestra, tomamos um passe, que nos alivia, nos dá um alívio naquele momento. Mas aí o que a gente faz depois, daqui para fora? O que eu vou dar sequência naquilo que eu acabei de ouvir, né? Naquelas vibrações, naquelas energias que a gente... Porque a casa espírita, ela está preparada para nos receber sempre, mas o que eu faço daqui para fora é o que eu tenho que buscar, né? Sempre. E é uma busca constante, né? A gente sempre sai daqui e volta para o mesmo lugar onde ficaram as nossas aflições. Os nossos filhos estão lá, muitas vezes estão até dormindo, não estão nem sabendo que a gente está aqui. E aí o que eu levo para lá? Eu tenho que levar uma energia de boa qualidade, bons pensamentos e passar isso para frente, né? Eu até pedi autorização para a Rita de contar uma situação. A gente participou de uma boda de 50 anos de um casal querido aí, foi no interior de São Paulo. No final da missa lá, foi na missa na igreja, no final da missa estava todo mundo se cumprimentando, tal, passou um motoqueiro fazendo aquele barulho, tal. Teve uma senhora, que eu não vou falar quem foi, já jogou um monte de energia ruim. Pô, tá vendo, se eu tivesse tal coisa eu arrebentava. Então ela já estava vibrando negativamente, saindo da igreja. Ela não aproveitou nem aquele momento de reflexão daquela situação, porque na verdade 50 anos de casado é uma jornada que tem que ser comemorada mesmo, né? Não é... E a gente sempre tem que estar pronto para ir tomar cuidado o tempo todo, orar e vigiar, né? O tempo todo, porque senão fica difícil. E a internet, ela é uma fonte riquíssima de materiais, palestras de grandes estudiosos do espiritismo, tem Divaldo Franco, Haroldo Dutra, tantos outros assuntos que a gente pode e deve assistir, sabe? Tem palestras curtas, tem palestra de 1 hora, tem de 40 minutos, tem 30 minutos, tem 10 minutos, seja lá quanto for, mas ouvir aquilo com prazer e estar apto a ouvir aquilo que está sendo dito, né? E tentar encaixar aquilo na nossa vida, porque normalmente a gente vê uma palestra e fala, nossa, isso aqui fulano deveria estar vendo isso, né? Nossa, seria tão bom para si. Não, é para mim. O que eu vou fazer de diferente aqui, hoje, ouvindo aquilo, né? O Divaldo, ele está aqui entre nós, a gente tem que aproveitar, né? Que essas reflexões, acho que todo sábado, toda semana ele tem ao vivo, inclusive lá no Mansão do Caminho, tem vídeo que ele fala com propriedades e é até de forma tranquila para a gente ouvir e refletir e usar aquilo de alguma forma para nós, né? Sempre como um aprendizado sempre, né? Que hoje a gente tem a razão e a gente consegue refletir. Lá no passado a gente era força e não refletia, não tinha ainda, eram instintos, né? Hoje a gente tem esse conhecimento, então a gente tem que usar isso a favor do bem, né? Vibrar coisas boas. E a internet, ela é fonte rica. Essa parte aqui já foi. E aí vocês já perceberam que os jovens têm tanta facilidade com tecnologias? Eles trazem experiências até de outras encarnações. Não sei se vocês já repararam, ficaram sabendo, no ano passado os celulares completaram 50 anos. Então a maioria de nós está aqui há mais tempo que o celular, né? Então não se culpa se você não sabe apertar determinado botão, tal coisa, isso não tem nada a ver. O jovem, ele já tem outra cabeça, ele já tem outro raciocínio para isso. Mas aí, o que acontece? Eles não têm o discernimento daquele material. Ele vê qualquer coisa que está ali. Então, quem que eles estão idolatrando hoje? Quem são os verdadeiros heróis desses jovens, né? E a gente fica sempre pensando nossa, meu filho é um gênio, ele sabe mexer no WhatsApp como ninguém. Nossa, como que ele consegue e eu não consigo? Não se culpa, vai tranquilo.
Você vai conseguir. Pede para um amigo, não tenha vergonha, sabe? Pede para alguém te ajudar. Sempre vai ter alguém que vai te ajudar a colocar um vídeo, colocar um áudio, sem problema. Aí eu lembrei de um caso que o Divaldo Franco contou, que ele tem um amigo escritor que estava digitando material e ele aperta um botão errado e aí apaga tudo. E ele falou, nossa, apagou, né? Aí o netinho dele estava brincando com a bola, um garotinho de 5, 6 anos, 7 anos, estava brincando e falou, vem cá, ajuda o vovô, vê o que aconteceu. O menininho olhou, apertou 2 botões, voltou tudo, como mágica assim. Ele falou, nossa, que maravilha, que beleza. Aí o menino voltou a brincar. Aí ele foi, continuou escrevendo o texto dele, continuou escrevendo, dali a pouco caiu de novo. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Chamou o menino de novo, aqui caiu de novo. O netinho veio, apertou o botão de novo. Aliás, muito obrigado. Ele falou, nossa vovô, como é que você faria se eu não estivesse aqui? Você vê quanto que esse garoto foi importante para ele. E o conhecimento desse escritor, quanta informação que ele tem ali, e isso daqui não nos resume, né? Se você não sabe ligar um vídeo aqui, não quer dizer nada. O importante é a experiência que a gente adquiriu e o que a gente está fazendo com ela na nossa jornada. Aí eu lembrei também lembrei de um caso aqui, e aí a gente precisa de alguma forma trazer o jovem para perto da gente, porque senão a gente acaba afastando ele também, né? Ele não quer porque a gente não conhece, então ele fica lá no canto dele, no quarto dele, vendo o que ele quer ver, e a gente também não se envolve, não tem interesse também para ver o que ele está buscando ali, e acaba se afastando, se anulando. Não, vamos tentar se aproximar daquilo que ele está vendo e tentar argumentar de alguma forma, né? Eu lembrei de uma história aqui, deixa eu contar rapidinho. A minha avó, ela morava no fundo da nossa casa, tinha uma casinha que ela morava lá, e ela já não podia sair, então ela ficava dentro de casa o dia todo, e à noite ela ouvia um radinho, ela passava a noite ouvindo música, ouvindo um programa lá, não sei, naquele radinho, a pilhas, né? E aquele radinho sempre dava problemas, né? E ela me chamava de manhã para eu dar uma olhada no radinho, que tinha parado de funcionar. Aí eu ia lá, mexia no negócio lá do radinho, o radinho voltava a funcionar. E ela ficava super feliz, e eu ficava feliz de ter ajudado também, né? Aí depois eu fiquei pensando, será que era mesmo o radinho que quebrava? Ou ela que tirava a pilha lá de alguma forma para eu ir lá ver o problema do rádio, né? Então isso de alguma forma nos unia, né? Eu não ficava julgando porque ela ficava ouvindo rádio e ela também, será que eu vou incomodar? Não. Então eu sempre me lembro disso. E eu até trouxe o radinho aqui. Ficou como herança da minha avó. Então a gente sempre tem que estar conectado a essas coisas, né? E aí os jovens, como eu estava falando, os jovens têm muita facilidade com essas tecnologias. Isso não tem nada a ver com inteligência. Eles dependem da orientação e a experiência de vida que os mais velhos têm para passar, sem julgamento do que eles estão vendo. Isso tudo é besteira, não, tem que ter algum motivo lá, né, para a gente poder ter argumentos e tentar negociar, porque do mesmo jeito que eles têm esse conhecimento, eles têm muitos argumentos também para dizer que a gente está por fora, que a gente não conhece, que a gente não sabe, né? E quem os jovens estão idolatrando hoje? Aí eu fiz uma pesquisa no Google, para vocês terem uma ideia. O Walmart, o maior mercado do mundo, tem mais pesquisas no Walmart sobre como roubar o Walmart do que como conseguir um trabalho no Walmart. É incrível. Então as pessoas estão querendo, é curioso isso, né? Com uma curiosidade por coisas mirabolantes, coisas inúteis. Você pega na Netflix, nesses sites de filmes, de streams aí, quantos assuntos são voltados à malandragem, à esperteza, de passar o golpe nos outros, de tirar proveito dessas situações. E quantas buscas tem
sobre coisas edificantes. Então a gente sempre precisa estar atento a isso, né? Mas tem uma coisa bem interessante que eu ouvi agora de manhã. Em 2023, no Google, teve mais buscas sobre ressurreição do que sobre ovos de Páscoa, sobre a Páscoa. Então já é um avanço, né? Eu fiz uma pesquisa sobre Jesus, coloquei lá Jesus, apareceu aquele Gabigol, quantos gols fez o Daniel, acho que é Daniel Jesus, um jogador de futebol. Jesus nem aparecia naquelas pesquisas mais buscadas. Então, onde que está o grande erro? A gente sempre tem que buscar a fé dentro de nós. Ela não vai estar o outro não vai trazer para você esse conhecimento. A gente tem que se fortalecer na fé. Jesus, ele trouxe de forma tão simples as situações que acho que às vezes eu sinto que as pessoas acham que é fora de moda, não sei, mas eu vou, Jesus, quem é esse cara? Não, ele tem que estar dentro da gente, e a gente construir essa fé dentro de nós, para a gente ter argumentos, para a gente conversar, poder ter momentos de conhecimento, de sabedoria, e são coisas que aparentemente são muito simples, né? Então, nos tempos de coisas edificantes, isso vão fazer a diferença em nossas vidas. E aí, lembrando sempre no convite feito por Jesus, que devemos construir nossa fé dentro de nós. E Jesus nos garantiu que nenhuma de suas ovelhas perderá. Então façamos a nossa parte, buscando o bem, vibrando coisas boas, aproveitando o tempo da melhor forma possível, e sejamos testemunhas das oportunidades divinas. Sejamos agradecidos a Jesus, compartilhando sim vibrações boas energias, e levando para os nossos lares o que é belo e saudável. E amanhã a gente vai ver que a nossa jornada de fé valeu a pena. Eu trouxe um vídeo curto, que é um exemplo. Essa história, com certeza, acho que todo mundo conhece, mas é um momento de extrema fé, de uma pessoa que sofria por anos, e ela se conscientizou que se ela conseguisse se aproximar de Jesus, ela receberia cura. E ela, naquela época, sendo julgada de todas as formas, ela foi atrás, e eu trouxe um vídeo para a gente passar aqui, é bem interessante, rapidinho. Por licença,
Alguém foi? Quem tocou? Todo mundo para trás. Eu fiz uma pergunta. Quem tocou em mim? Esta chance mulheres cumprir. O senhor pergunta quem tocou em você? Todos tocaram. Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Quem tocou em mim? Apresente-se. Professor, Eu, só na ponta do seu manto, só na porta, eu prometo. Você não está me comigo. Por que no meu manto? Desculpa, eu sei que devia ter pedido. Mas se você me tocasse, isso tornaria legalmente impuro de acordo comigo. Eu estava doente. Eu fiquei doente por 12 anos. Eu sangrava, ninguém conseguia parar. Mas eu acreditei que se eu pudesse tocar só na porta do seu manto. Eu estava certa, obrigada. Quem te disse que eu poderia curar? Um homem importante. Ele estava certo. Eu comecei a parar. Minha filha. Não sou mais celeste para mim. Olhe para cima. Sim, você é. Filha. Não foi o meu manto que curou você. Mas foi instantâneo, senti, não. Eu sei, mas não foi isso. Foi a sua fé. professor, ela sentou durante tanto tempo. Podemos levar. Ela está limpa. Você também estou hoje. E eu sei. Eu sei, minha filha, que foi uma luta para você durante tanto tempo. Você deve estar exausta. Vá agora em paz. A sua fé curou você. Eu gostaria de poder ficar mais tempo, mas tem outras coisas a fazer. Tem alguém com tanta fé quanto a sua. Mas é muito feliz da gente ter se encontrar. Bonito, né? É interessante essa série aí, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, ela chama Chosen. Ela são os eleitos. É onde Jesus encontra os apóstolos e resgata um por um e eles começam a se formar. É sensacional, ela tem 3 temporadas, está no Netflix e tem no YouTube também. Você vê, é uma produção de qualidade e traz Jesus e mostra, até eu comento que ele mostra um Jesus forte, e porque a gente eu sempre tinha aquela imagem de Jesus lá na Sexta-feira Santa, quando tinha a crucificação. Aí você pensava, nossa, mas Jesus, se ele realmente é isso, por que ele não faz, não traz o exército, não arrebenta tudo? Mas a proposta não é essa. A proposta é que nós
encontremos a fé dentro de nós, e essa fé, e o nosso reino, como ele disse, o nosso reino não é aqui. A gente está nesse plano, que são expiações e provas, como a gente falou. A gente tem que buscar fazer da melhor forma a nossa parte. E aqui, para encerrar, como disse para o Divaldo Franco, o espírito de Joana de Ângeles, mentor espiritual dele, que no final dessa jornada terrena verás que a luta nunca foi contra o outro, e sim contra você mesmo. Então a gente tem que buscar fazer a nossa parte e tentar de alguma forma ser um exemplo positivo para as outras pessoas. Espero ter passado uma mensagem, que a gente possa ter um ano repleto de novas e boas resoluções e saúde. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus e bom domingo. Nós vamos encerrar essa primeira parte dessa reunião. Em seguida vamos fazer a visita àqueles que se encontram acamados e também deixar um convite àqueles que quiserem participar dessas visitas. Serão sempre bem-vindos. E alguém, se tiver um parente, um amigo que necessita dessa visita, é só falar com a gente. Vamos agradecer ao nosso irmão pela mensagem desta manhã, né? Nesse começo de ano, nos falando do tempo, né? E é muito comum na passagem de ano a gente recebermos essas felicitações, esses desejos de um ano de muito dinheiro, de muita alegria, de muita felicidade. Aí quando começa lá o dia 15, dia 20 de janeiro, a gente percebe que pouca coisa mudou, né? As coisas continuam iguaizinhas o ano que já passou, né? Porque não é o tempo, não é as coisas que tem que mudar, somos nós, né? Somos nós que continuamos sendo sempre os mesmos, né? Então a grande necessidade é a mudança interna, a mudança de cada um. Então vamos aproveitar esses momentos que nós temos de vir à Casa Espírita, sempre ouvindo uma mensagem, uma prevenção, nos falando justamente desses meios de como a gente mudar, como a gente se transformar. Porque, afinal de contas, a existência, a finalidade da reencarnação é justamente para a nossa mudança, para o nosso espírito se transformar, mudar, conquistar as qualidades, as virtudes que todos nós necessitamos. Então, que tenhamos nesse ano essa mudança que começa dentro de nós mesmos. Muita paz a todos, que Jesus abençoe este domingo, a semana toda, e que tenhamos sempre a oportunidade de retornar a esta casa. Muita paz a todos.